Olá pessoal, vamos para o último vídeo, tá certo? Das explicações da revisão da primeira aula. E a gente vai tratar agora do custo médio ponderado do capital e da estrutura meta. Então, olha, lá na primeira aula a gente tratou da combinação média ponderada de financiamento, lembra? E lá eu explicava que quando você vai começar um negócio e quer fazer um investimento, você pode utilizar, naquele caso lá, eram duas possibilidades de financiar. Uma era do capital próprio, não é isso? Eu tenho dinheiro e vou investir do meu próprio bolso. E a outra eu poderia pegar um empréstimo com o banco, que lá foi o BNDES, lembra? Então eu utilizei a combinação de duas formas. Eu vou falar agora desse custo médio ponderado do capital e ele vai falar sobre várias formas de fazer o financiamento, tá certo? É o primeiro assunto aqui. Então, olha, aqui eu tenho a possibilidade de usar vários modos de financiar o meu investimento. Por que isso acontece? Isso aí geralmente é para grandes empresas, obviamente. Então, olha só, você quer construir um navio. A empresa está precisando construir um navio para carregar petróleo, no caso a Petrobras. Então, a Petrobras ela vai pegar recursos de vários locais para fazer aquele investimento. Vamos supor que o navio custe, sei lá, 100 milhões de reais. Então, talvez ela não tenha esse dinheiro todo para fazer do próprio capital. Então, ela pode pegar um empréstimo com algum banco, ela pode lançar ações preferenciais, ela pode lançar ações ordinárias, debêntures, ela pode reter lucros, ou seja, a empresa teve lucros, ao invés de distribuir para os acionistas, ela segura por um ano para fazer um investimento, tá certo? É uma possibilidade também. Então, são várias formas de você captar recursos para fazer o investimento desejado. Então, esse custo médio ponderado do capital trata disso. Se eu juntar várias formas de financiar o meu investimento, qual é o custo total? Tá certo? É isso que eu vou ter que aprender aqui. E vocês percebam que tem uma fórmula, não é isso? Então, vamos verificar aqui, ó, tenho essa fórmula, ok? E essa fórmula é que vai me dar o resultado que eu espero. Começando aqui, ó, com o KA, ok? O KA é o custo médio ponderado do capital. É quando eu vejo todos os modos de financiamento e obtenho o custo total deles, tá bom? Essa é a informação que esse KA dá. Aí, para entender o restante da fórmula, eu montei essa tabelinha aí para tentar explicar de uma forma mais fácil para vocês visualizarem. Eu começo com essa primeira parte da tabela aqui, ó, dessa tabela, que é a participação relativa de cada tipo de modalidade de financiamento. Então, eu vou utilizar aqui três para fazer uma explicação para vocês. Então, olha, a empresa lá, supondo a Petrobras, vai fazer um investimento e ela pode pegar empréstimos, não foi o que eu falei? Aí esse WI vai representar justamente isso, que é a participação relativa de capital de terceiros, que na verdade é um empréstimo, tá bom? E se eu quiser também fazer o uso de ações preferenciais, eu vou lançar ações para que as pessoas financiem através da compra de ações. Então eu posso pegar esse WP aqui, ó, que é as ações, lançamento de ações preferenciais, tá bom? Eu também posso utilizar as ações ordinárias, não é? Opa, borrei aqui, só um segundo, deixa eu apagar. Eu também posso utilizar ações preferenciais. Eu tenho aqui o WS, tá bom? WS, aliás, perdão, ações ordinárias. As preferenciais foram as anteriores. Beleza, então eu posso utilizar de algumas formas para fazer um investimento, formas de financiamento para fazer um investimento. Aí o que é que acontece? Esse primeiro aqui, o WI, que é o empréstimo, ele não vai ter um custo? Eu vou chegar no banco, vou pedir o dinheiro e o banco vai dizer, eu lhe dou dinheiro, mas o juro é esse. Então, o custo desse financiamento está aqui, ó. Para o caso do empréstimo, é o KI. No caso do WP, que é o lançamento de ações preferenciais, o custo vai ser o KP, tá bom? Custo das ações preferenciais. E do WS, que é o das ações ordinárias, eu tenho o KR, que é o custo dela.
O dinheiro não vai vir de graça. Quem comprou as ações vai querer algum retorno, né? Não vai querer os dividendos. Quem comprou a debênture vai querer juros. Quem fez o empréstimo vai querer juros também. Ok? Aí quando a gente olha lá para a fórmula, a gente vê que essas informações estão juntas. Então, olha, o WI, que está aqui, ó, que é a forma de financiamento por empréstimo, está aqui, ó. Ela não tem um custo, não é isso? O banco não vai cobrar um juro. Então, o KI está aqui, ó. Então, eu multiplico a modalidade vezes o custo dela, tá certo? E aqui, ó, tem um sinal de mais que eu vou somar ao restante. Então, olha, o WP está aqui, que é a ação preferencial, e o custo dela. Verifiquem que aqui eu me esqueci de colocar um sinal de mais, tá certo? Então, ó, nesse meinho aqui, ó, coloquem um sinal de mais. Corrijam aí, tá bom? E você tem o WS vezes o KR. Aí está dizendo aqui, ou N. Eu vou explicar na hora do exercício o que é que ele quis dizer aqui. Mas deu para entender, não é? Vamos agora para os exemplos. Vai ficar ainda mais fácil ao ver os exemplos. Então, beleza. Pessoal, aqui está misturando três formas de financiamento, tá bom? Então, olha, o primeiro, que é o empréstimo de longo prazo. O empréstimo, fui lá no banco e pedi um empréstimo para fazer o investimento que eu queria. E esse valor, o valor foi de 35 milhões de reais. Então, o banco disse, olha, eu empresto, mas eu não vou emprestar tudo que você quer, não. Eu tenho 35 milhões para lhe dar agora. Beleza. Aí o empresário depois foi e lançou ações na Bolsa de Valores, então ações preferenciais. E essas ações preferenciais, o público foi lá, comprou, se tornou acionista e rendeu para ele 25 milhões. E ele também lançou ações ordinárias, tá certo? E essas ações ordinárias renderam 50 milhões. Lembrando que as ações preferenciais, elas são preferenciais na hora de receber os lucros, no caso, os dividendos da empresa. E as ações ordinárias, elas dão direito a voto nas assembleias da empresa. Na tomada de decisões, quem tem ação ordinária tem direito a voto. Ok? Aí, juntando essas formas de financiamento, eu tenho um total. E o total está aqui, ó, foi 110 milhões. Então, eu precisava de 110 milhões e consegui com essas modalidades de financiamento. Tá certo? Somei todas e deu 110 milhões. Percebam que no cálculo, 110 milhões, ele está embaixo de cada uma das frações aqui, ó. Tá bom? Então, 110 milhões é o total do financiamento. O total do financiamento foi 110 milhões. Aí eu faço a pergunta, sim, 110 milhões foi o que eu consegui no final das contas. Mas a modalidade de financiamento, ela representou quanto desse total? Por exemplo, o empréstimo. O empréstimo representou quanto por cento desse total de financiamento? Não é 35 milhões, como está lá em cima? Então foi 35 milhões. Eu pego 35 milhões e divido por 110 milhões, tá certo? Quando eu faço a divisão, eu chego a esse valor aqui, ó. 0,3182. Esse 0,3182, se eu multiplicar por 100, eu chego a um valor percentual. Significa que, do total de financiamento que eu consegui, 31,82% foi de empréstimo, tá certo? E agora, no que diz respeito às ações preferenciais, foi 25 milhões, divido 25 milhões por 110 milhões, chega ao valor aqui, ó, de 0,2273. Multiplicando por 100 para achar o valor percentual, me diria que 22,73% do total do valor saiu de onde? Das ações preferenciais. E assim quanto às ações ordinárias também, ó. Eu peguei aqui os 50 milhões, dividi por 110 e cheguei a esse resultado aqui, 0,4545. Então, eu já tenho a participação de cada uma das modalidades no total do valor que eu arrecadei. Peguei um pouquinho no empréstimo, peguei um pouquinho na ação ordinária e outro na ação preferencial. Então, eu tenho a participação de cada um, tá certo? Só que tem um detalhe.
elas têm seus custos, né? Não é de graça. Vou lá no banco e não é de graça não. O banco vai me cobrar alguma coisa. Aí lembra que eu estava lá dividindo o WI, que é o empréstimo, e ele não tinha a sua informação correspondente, que era o custo dele, e os custos estão aqui, ó, do lado, nesse texto do lado, tá certo? Então, olha, os custos das modalidades de financiamento. No caso do empréstimo, é 9%. As ações preferenciais, 11%. Aí depois eu tenho as ações ordinárias, né? Ações ordinárias eu tenho duas possibilidades aqui, segundo o que o professor nos passou. Eu tenho 12,5% e 12%. Qual é a diferença de uma para outra? 12,5% é se eu lançar as ações ordinárias no mercado, na Bolsa de Valores, para as pessoas comprarem. Mas imagine que eu já tenha lançado. Há um ano atrás eu já lancei ações ordinárias e já tenho um valor delas, tá certo? Eu não tenho que pagar dividendos, então eu posso fazer o seguinte: ao invés de pagar os dividendos aos acionistas, eu faço uma assembleia, uma grande reunião com os acionistas da empresa e lá a gente vota que não vamos distribuir lucros para os acionistas ordinários. A gente vai reter os lucros para fazer o investimento que a gente está precisando. Então, se a gente faz isso, ó, eu vou ter lucros retidos, ok? Vejam essa informação aqui, os lucros retidos. Então, os lucros retidos, ou seja, não vou distribuir, eu vou ter um custo de 12%, tá bom? Então, eu posso utilizar ou esse 12,5% de lançar novas ações, ou esse aqui que é só segurar os lucros que a empresa já teve, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, beleza, vamos lá. Vamos agora como é que está formado essa fórmula aqui. Como é que eu formatei ela com os números que eu consegui, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha, primeiro eu peguei aqui o WI, que é o empréstimo, tá certo? Tá aqui, ó, na fórmula. E peguei o valor dele e coloquei aqui, ó. Tá bom? Então, lembram que eu tinha lá, não é? Eu fiz lá o cálculo 0,3182, que é o WI, e coloquei ele aqui agora. E depois, eu peguei o custo desse WI, peguei o custo desse empréstimo, que era 9%, ele não era o KI, e joguei aqui, ó, 0,09. Lembrando que aqui é 9%, eu quero transformar em número decimal para fazer o cálculo, é só dividir por 100. 9 dividido por 100, 0,09. Aí está aqui. Tá bom? Então, para entender a participação do custo total do investimento através do empréstimo, eu faço assim. E o próximo agora, ações preferenciais. Vamos lá, que é o WP, não é isso? Então, WP não foi 0,2273? Então, olha, na fórmula ele está ali, ó. Eu vou colocar 0,2273, tá certo? Ele não tem um custo? Essas ações preferenciais, ela não tem um custo, né? Então, o custo dela foi de 11%. Então, é o KP e eu coloco lá, ó. 11 dividido por 100 dá 0,11. Está aqui o investimento. Aliás, o custo dessa modalidade de investimento. E por último, essas ações ordinárias aqui, ela é o WS, não é isso? Está aqui. Vocês lembram que deu 0,4545, é esse valor aqui, ó, transferir para cá, tá certo? Na verdade, não é o custo, ela é a participação do investimento total. O custo vem agora, que foi 12%. Então, ele escolheu por reter lucros, lucros retidos. Então, o custo das ações ordinárias é o KR 0,12. Pegou 12 aqui, dividiu por 100, 0,12. Tá bom? Então, olha só, fazendo esses cálculos, eu vou chegar a que resultado? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta. Então, do total de empréstimo, eu verifiquei que 31,82, 0,3182, que está aqui, ó, foi de empréstimo, né, ao custo de 0,09. Então, eu faço a multiplicação.
0,3182 vezes 0,09, mais essa multiplicação aqui, ó, desse valor por esse valor, tá certo? Depois eu somo a multiplicação desse valor por esse valor. Quando eu faço esses cálculos, eu chego aqui, ó, a 0,1082, tá certo? Multiplicando por 100, que é para achar o valor percentual, eu tenho 10,82. Ou seja, para fazer um investimento utilizando empréstimo, utilizando ações preferenciais ordinárias, eu vou ter o custo de quanto? 10,82%. Tá bom? Essa é a informação aqui. Agora a gente vai para outro exemplo. Beleza, pessoal. Então vai ser semelhante ao anterior, ok? Eu vou fazer novamente um empréstimo, já é outro tipo de investimento. Imagine que já é outra empresa, ok? Vai fazer um empréstimo, o empréstimo custou 35 milhões. Vai lhe render, aliás, 35 milhões. Depois eu vou emitir ações preferenciais, ok? Ele aqui, olha, ele faz uma informação a mais. Ele diz que as ações preferenciais foram lançadas pela Bolsa de Valores e as corretoras venderam para os clientes, né? Isso foram 500 mil ações, tá bom? Esse não é o valor da ação, isso aqui são a quantidade de ações que foram lançadas. E cada uma custava quanto para quem queria adquirir? R$60, tá certo? R$60 cada uma. Então, quando eu faço a multiplicação 60 vezes 500 mil, eu tenho esse valor aqui, ó, 30 milhões. Então, para a empresa obteve 30 milhões ao lançar essas ações preferenciais. E ela também lançou ações ordinárias, ok? E essas ações ordinárias foram lançadas nessa quantidade aqui. Foram 1 milhão de ações ordinárias que as corretoras procuraram distribuir no mercado, ok? E cada uma das ações custava quanto? R$70. Aí quando eu faço a multiplicação, R$70 por 1 milhão de ações, eu tenho esse valor aqui, ó, 70 milhões de reais ao todo. Foi o valor que a empresa captou, tá bom? Então tá ótimo. Então, quando eu somo essas somas aqui, né? Eu somo esses valores, 35 milhões, mais 30 milhões, mais 70 milhões, o capital total da empresa foi quanto? Que ela captou no mercado, ela foi lá e conseguiu no mercado 135 milhões, tá certo? Esse foi o valor que ela conseguiu. E esse valor eu vou utilizar como total na fração aqui, ó, de cada um dos cálculos, tá bom? Tá vendo aqui, né? Tá embaixo na fração de cada um dos cálculos aqui. Então, deixa eu apagar para a gente continuar. Então, olha, no que diz respeito ao primeiro item aqui, ao empréstimo de longo prazo. Foi 35 milhões, eu divido por 135 milhões, que dá 0,2593, que é o meu WI. Ações preferenciais. Não foram 30 milhões? Então, 30 milhões dividido por 135 milhões, deu 0,2222, ok? Que é o meu WP. Depois as ações ordinárias, 70 milhões dividido por 135 milhões, 0,5185, meu WS. Então, aqui eu tenho a participação relativa de cada modalidade de financiamento que eu consegui no mercado, ok? O empréstimo foi 25%, quase 26%, né? Como está aqui, ó, 25,93%. As ações preferenciais, 22,22%. E as ações ordinárias, um pouco mais da metade do capital total que eu consegui no mercado financeiro, tá certo? Lançando ações e pegando empréstimo. Beleza, mas olha, o WI ele tem um custo, né? Então o custo dessa captação foi de 9%. O WP também teve um custo, e o custo foi quanto? 11%, tá bom? E por fim, o WS teve um custo, e pela fórmula aqui eu utilizei o lucro retido, tá bom? Então o que é que eu fiz? Eu não lancei, na verdade, novas ações. Eu peguei o valor que eu ia distribuir para os acionistas ordinários e segurei na empresa como lucro retido para fazer o investimento. E agora é só a gente fazer as ligações e fazer o cálculo direitinho aqui, ó.
Então, o WI 0,2593 vezes o seu custo, que é o 0,09. O WP, que tinha dado 0,2222, vezes o seu custo, foi o 11. Então, 0,11. E o WS vezes o seu custo, tá certo? Quando eu faço esse cálculo todinho, eu chego a esse valor aqui, ó, 0,11. E 0,11 vezes 100, que é para chegar a um valor percentual, me dá esse valor de 11%, tá bom? Então, 11% é o custo dessa captação financeira que eu fiz, juntando empréstimo, ações preferenciais e ordinárias. Beleza? E agora a gente vai para a estrutura meta. Então, olha, a estrutura meta, vai ser rapidinho esse conteúdo, é a melhor opção possível para compor a estrutura de capital. Pesos meta refletem as proporções desejadas da estrutura de capital. É a estrutura ótima que a empresa pretende atingir. Então, vamos para o exemplo que o professor deu. Então, olha só. Essa informação, esse cálculo, ele é o mais fácil de todos. Por quê? Porque a empresa ela já define quanto ela quer de cada uma daquelas modalidades que eu falei anteriormente. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, empréstimo de longo prazo. Marquei aqui. A empresa já fez lá um estudo dela e diz, olha, eu quero que 40%, tá vendo esse número aqui, ó? 40% seja de empréstimo de longo prazo, tá bom? Então foi uma decisão e já está dado o valor. Beleza. O que é que ele diz mais? Ele diz sobre ações preferenciais. A empresa fez um estudo e já diz, ó, sobre ações preferenciais, eu quero que ela seja 10%. Aí está aqui, ó, os 10% estão aqui, ó. Tá bom? E sobre as ações ordinárias, ele diz que quer que seja 50%. Então está aqui, ó, 50% com ações ordinárias. Beleza? Então como é que eu vou fazer esse cálculo? Deixa eu apagar essas informações, eu vou pegar a caneta. Então, olha, a empresa definiu 40%, peguei aqui, ó, 40%, e vou jogar para essa parte da fórmula aqui, ó. Coloquei como 0,40. Os 10%, depois, ó, esse valor aqui, eu vou jogar aqui, certo? E assim também com os 50% aqui, ó. Tá bom? Então, eu distribuí assim. E ele já está dizendo que a empresa tem um capital total de 135 milhões. Ele disse que eu peguei empréstimos, deixa eu marcar aqui, empréstimos, ações preferenciais e ações ordinárias. E o total deu quanto? Quando juntou tudo, 135 milhões. Então, ó, na parte de baixo das fórmulas, todas estão aqui os 135 milhões. E aqui estão os percentuais que ele queria de cada um. Então, o empréstimo é 40% do total, ações preferenciais só 10% e as ordinárias 50%. Tá bom? E ele indica também quanto ele pegou, aliás, ele quer saber agora quanto é que ele pegou, então, baseado nisso. Então, se foi 40% já definido pela empresa, do total de 135 milhões, é só fazer a multiplicação aqui, pessoal, tá certo? Então, olha, quando eu multiplico 135 milhões, esse valor aqui, por 0,40, eu tenho o quê? 54 milhões, tá bom? Então, esse é o valor que estaria aqui, ó, nesse, onde está o X aqui, tá bom? Então, 135 milhões vezes 0,40 dá 54 milhões, ok? De acordo com o que foi definido pela empresa. Já quanto às ações preferenciais, eu pego os 135 milhões e multiplico por 0,10. Fazendo essa multiplicação, eu chego a 13 milhões e 500 mil, que é o valor que estaria aqui, tá bom? Das ações preferenciais.
E por fim, no que diz respeito às ações ordinárias, eu pego 135 milhões e multiplico por 0,50. Dá quanto? 67 milhões e 500 mil reais. Tá certo? Então, aqui eu defini a estrutura meta. Lembrando que uma empresa não consegue captar recursos de uma fonte de financiamento só, ela pega de várias fontes então. Então, se eu peguei empréstimos, eu peguei ações preferenciais, ações ordinárias, tá bom? O total foi 135 milhões, como está registrado aqui, ó, em cada uma, tá certo? 135 milhões. E cada um desses, e esse total ele está distribuído entre empréstimos, ações preferenciais e ações ordinárias. E aqui está indicando qual é o total de acordo com o que foi captado no final das contas, tá bom? Então, explicando melhor, 135 milhões. Desses 135 milhões, quanto foi de empréstimo de longo prazo? 54 milhões. Desses 135 milhões, quanto foi de ações preferenciais? 13 milhões e 500 mil. E desses 135 milhões, quanto foi de ações ordinárias? 67 milhões e 500 mil reais. Tá certo? É assim que funciona esse cálculo. Então, a estrutura meta, a empresa já define. Eu quero 40% de tanto, eu quero 30% de tanto, eu quero 20% de tanto. Ela já define o quanto quer de cada modalidade de financiamento, tá bom? Então, quando eu pego aqueles valores lá, agora eu vou multiplicar pelos custos, tá certo? 9%, tá aqui, ó, indicando aqui, é o custo do empréstimo, tá certo? Lembra que eu defini lá já que o empréstimo era 40%, então 0,40 aqui, ó. Ações preferenciais não era 11%? Então 11% tá aqui, ó. Opa, eu escapulindo aqui. 11% é o custo, não é isso? Custo da ação preferencial. Mas o total da ação preferencial era quanto? No que diz respeito aos 135 milhões, era 0,10, ok? E 50% eram as ações ordinárias, que o custo dela aqui é quanto? 12%, tá bom? Lembrando que está lucro retido porque eu peguei as ações ordinárias, não distribuí como dividendos aos acionistas e reinvesti na empresa, por isso está os 12% aqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar para ficar mais claro. Então, multiplicando 0,40, que é a participação relativa dos empréstimos, vezes 0,09, que é o custo dos empréstimos, 0,10, que é a participação relativa das ações preferenciais, vezes o custo dessas ações, que é 0,11. E pegando 0,50, que é a participação relativa das ações ordinárias, vezes 0,12, que é o custo dessas ações, tá certo? Através dos lucros retidos, eu chego a esse resultado aqui, ó. 0,1070, tá bom? Que para chegar a valores percentuais, eu multiplico por 100, então esses empréstimos aqui custaram 10,70%, tá bom? Então esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas assistam com cuidado, tá certo? Repitam quantas vezes for necessário para tirar as dúvidas e caso também preciso, me perguntem, que a gente tira as dúvidas e a gente fica com o conteúdo completo aí para fazer uma prova nota 10. Valeu, pessoal. Por enquanto é isso. Esse aqui foi o material da aula 1 e eu já vou disponibilizar para vocês com o link do YouTube. Valeu, até mais.